Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar qual a melhor maneira para você escolher as cores para o seu trabalho. Então, para falar um pouquinho sobre as cores e como usá-las de forma adequada, eu separei aqui uma imagem do círculo cromático, né? Preciso que vocês tenham um conhecimento básico, né, do que é um círculo cromático. O círculo cromático é um círculo das cores formado a partir das cores primárias. Então, no caso o amarelo, o azul e o vermelho. Então, a partir dessas três cores, a gente consegue fazer todas as outras cores, né? Então, no círculo eu tenho a cor complementar. Por exemplo, eu tenho o vermelho. A cor complementar, que seria a cor oposta a ela no círculo de cores, no círculo cromático, seria a cor verde. Então, sempre... todas as cores que vocês escolherem vai ter uma que vai ser a oposta dela, uma similar, né? E também, a partir dessa cor que você escolhe, né, para trabalhar, você ainda tem a graduação de tons, de luz dela. Então, do mais claro até chegar no tom mais escuro, quase um preto, né? Então, tem centenas, milhares de tonalidades aí. Então é preciso que saibam isso, o que é uma cor complementar e também o que é uma cor análoga. A cor análoga é quando você pega dois tons e o intervalo de cores formado entre esses dois tons, essas vão ser as cores análogas. Isso é importante. O que é legal também, vocês saberem, você pode trabalhar também com possíveis combinações. Por exemplo, a triangulação, que é uma tríade de cores, escolher três cores dentro do círculo cromático e a partir desses três você desenvolve um trabalho. Esse triângulo que forma aqui, aqui está um triângulo equilátero, você pode girar ele também, aí você vai ter mais três tons e mais três tons para poder trabalhar e escolher. Então, sim, são formas assim mais empíricas, né, de trabalho, né? Então, tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, né? Mas não precisa necessariamente ser sempre assim. Você pode trabalhar só escolhendo alguns tons análogos, trocar um sistema. Não precisa ter uma ordem muito empírica mesmo, né? Bom, então basicamente a parte básica, né, de cor é essa aqui. Agora, o que é legal, né, vocês terem bem claro que quando for fazer um desenho, tanto no tradicional como no digital, é legal vocês limitarem a paleta de cor. Não fazer assim um desenho que tenha muitas cores. Se você coloca na paleta, por exemplo, na aquarela, 20, 30, 40 cores para trabalhar, isso em vez de te ajudar vai atrapalhar. Então, quanto menos tiver, é melhor. E você vai conseguir calcular melhor a quantidade de pigmento que você precisa para criar uma outra cor, né? E serve também para o digital, a mesma coisa. Então, quando você separa algumas cores que você tem a ideia de trabalhar, aqui eu coloquei nesse meu trabalho aqui, são 5 cores, e a partir dessas 5 cores eu faço todo o resto do desenho. Não fico preocupado em colocar mais tons que vão compensar outros. Então a ideia é assim, de tentar ser o mais sintético possível, né? Não importa se são cores primárias, né, ou secundárias. O que é interessante é que vocês tenham a clareza de que tentem trabalhar com o mínimo possível. Quando se trata de cor, é melhor, porque daí você consegue desenvolver melhor a questão dos sombreados, né, para dar o volume. Então, quanto menos, melhor. E uma outra recomendação é que vocês, se vocês não têm essa experiência com cor, comece a trabalhar primeiro com pigmento à mão, né? Então pode ser com aquarela ou pode ser com lápis ou tinta guache, para vocês compreenderem como que são as misturas, né? O que vai dar tal cor.
a quantidade que você precisa para que aconteça a mistura. Então, antes de ir pro digital, é melhor vocês trabalharem aí com a parte do tradicional mesmo, né? Só não recomendo trabalhar com marcador, não é muito legal não. Mas assim, o resto, guache, uma acrílica concentrada, aquarela, vocês conseguem fazer a mistura bem. É bom fazer o círculo cromático todo, experimentar os desdobramentos de tons, né? Então a partir disso vocês conseguem fazer qualquer trabalho também depois no digital. No digital é mais fácil porque você na verdade já tem tudo pronto, né? Você só vai lá e escolhe ali, né? Tem o círculo cromático ali no Photoshop, você vai e escolhe o tom, né, que você quer trabalhar, né? Agora, se você não tem uma noção do que é também uma luz e sombra, vai ser um pouco mais complicado, então, de trabalhar com cor. Então a introdução, o ideal seria que vocês começassem a estudar em escalas de cinza, o que é o sombreamento, né? Então, para ter uma base para se trabalhar com cores, é necessário que vocês tenham conhecimento de como funciona a luz e sombra, né? Então, é ideal que antes vocês trabalhem com grafite e entendam como que se formam os volumes, né? Por exemplo, aqui eu tenho o convexo, né? A sombra fica embaixo, em cima fica mais iluminado, côncavo ao contrário, em cima mais escuro, embaixo mais claro. Esse princípio então de que o que está mais próximo aqui do observador, mais claro, que vai se afastando um pouquinho, vai ficando mais escuro, né? Isso se aplica então a qualquer tipo de textura e volume, né? E é fundamental isso para se trabalhar com a cor, saber usar a cor, né? Porque a cor na verdade é justamente como a gente trabalha as texturas, né? Por fora, a luz e a sombra, né? Dos objetos, de tudo que é representado, né? Então assim, tem para representar pedra, madeira, papel, tecido e etc, né? Uma outra coisa também que é muito importante, e as pessoas às vezes ficam na dúvida na hora de escolher, né, a cor para o trabalho, como que eu vou fazer para escolher. Às vezes fica muito discrepante, às vezes uma cor muito viva, outra muito morta, às vezes eu coloco uma que parece que não combina com a outra. O ideal é vocês tentarem identificar o que é mais iluminado e o que é menos iluminado. Igual aquele primeiro exercício aqui, primeira imagem, né, que eu tenho aqui da cor, né, eu tenho ela mais escura e ela mais clara. Tentar enxergar isso, né, o que é que está mais claro, o que é que está brilhando e o que é que está brilhando menos, né. Então, por exemplo, eu tenho essa paleta aqui, né, são essas 4 cores. Essas são mais iluminadas, né, comparadas com essa aqui. Então, se você quer um desenho que chame mais atenção, tenta fazer uma seleção que as 4, 5 ou 6, depende da quantidade que vocês escolherem para a paleta, sejam próximas assim nesse sentido, né? Agora, se você quer uma coisa mais que lembra um pouco um pastel, né, ou que seja mais próximo assim da fotografia, da luz da fotografia, algo mais real, né? Então você vai imaginar são tons mais análogos, assim, mais claros, mais pastéis mesmo, né? E uma coisa importante também no desenho, tentar não usar o preto para escurecer. Aqui nesse meu desenho, né, tem umas áreas que são escuras, aparentemente é preto, mas não é um marrom bem escuro. Por que não usar o preto para escurecer? Uma que se você coloca o preto por cima da cor, ela vai dar um contraste muito forte. E se vocês forem imprimir esse material, né, que a gente está fazendo digital, ele não vai ficar bom, vai ficar
muito saturado. Então sempre tenta escurecer com o mesmo tom, a mesma cor, né? Ou misturando às vezes uma outra cor próxima, mas tenta evitar o preto, né? Isso serve também para pintura tradicional, né? Então na aquarela também você nunca escurece a cor usando um preto. Se você faz isso, ao preto do pigmento vai misturar com a luminosidade e o branco do papel e vai formar um cinza. E vai misturar esse cinza no seu desenho. Então não é legal. Você sempre tem que pensar nessa questão da luz. Trabalhar com cor é isso, é pensar na luz. Aí uma outra dúvida, né, que às vezes surge na hora que você vai montar a paleta, né? Você testou várias lá e não ficou legal, né? Então, uma dica que eu dou, né? Às vezes você quer procurar paletas prontas também, ou montar a sua própria paleta de uma forma mais rápida, né? Tem um site da Adobe, né, que é o coloradobe.com, que é bem interessante, que vocês podem manipular, né, o círculo cromático. Ele te dá já uma paleta aqui de 5 tons que são similares, assim, já você consegue um equilíbrio já ali. Então você pode ainda escolher como cor análoga, né? Essa aqui que está aqui. Interessante. Pode movimentar elas, diminuir a luz, aumenta a luz, deixa mais saturado, sempre na proporção análoga, né? Uma oposta à outra. Pode ser monocromático também, ela te dá essa possibilidade de escolher. O monocromático é a mesma cor, né? Então elas têm um equilíbrio entre essas mesmas cores. Para trabalhar o monocromático é mais fácil, né? Você tem aqui não que é mais fácil, mas é mais difícil você errar com ele. É uma cor só, né? Então a possibilidade de cometer um erro é menor, né? Então também dá para se trabalhar com monocromático. Para quem está começando a trabalhar com cor é legal. É uma atividade bacana de fazer. Então aqui também te dá, né, essa possibilidade. Também eu tinha falado da tríade, né, de cor, triângulo. Aqui também ele já faz uma seleção, já faz um triângulo. Pode movimentar aqui para dentro. Ela te dá a escala equivalente, a paleta com as cores equivalentes ao movimento que você está fazendo. E aí tem outros formatos também, né, quadrado, composto, personalizado, né. E também tem aqui, se você explorar esse site aqui, é bem legal. Aqui ele te mostra aqui algumas imagens com algumas cores já, né? Então tem várias possibilidades aqui. Tem umas paletas prontas aqui. Você pode escolher. Então, às vezes, antes de começar o trabalho, é legal dar uma pesquisada nessas paletas. Porque às vezes você quer já tem em mente alguma coisa, né? Como que você quer, que cor que você gosta mais de trabalhar. São tons mais pastéis, os tons mais vivos, tons quentes ou tons frios, aí você pode escolher. E é a forma correta de se trabalhar, que você se organiza antes de começar o trabalho. Tem que ter assim, uma sequência, né? Para ficar uma coisa bem profissional, né? Então tem vários tons legais. E aqui é legal que vocês podem abrir, né? E ele te dá aqui o Pantone, né? O número dele no digital, e vocês podem também baixar, salvar. É só ter uma senha aqui do Adobe, e aí vocês podem baixar as paletas que vocês gostarem mais, montar numa pastinha ali e deixar para sempre quando quiser usar a referência, né? Outra coisa legal também, vocês podem trabalhar usando cenas de filme, né? Tem um site aqui que eu gosto, que eu acho legal, que ele chama Film Grab. Ele tem várias cenas de vários filmes.
Você pode escolher assim, aleatório, né? Vou botar aqui. Posso clicar aqui em qualquer um. E aí ele abre aqui umas cenas do filme em HD. Você pode pegar uma imagem para trabalhar como referência. É legal o filme porque tem muito essa preocupação com a cor, né? Fotografia, né? Então tem alguns... É interessante que alguns diretores têm essa preferência por alguns tons, né? E aqui você pode pegar como referência essas cores para trabalhar. Isso eu faço muito, não só as cores, né? Mas também as imagens também. Você pode fazer estudos, né, com elas. E aqui também nesse site você pode escolher de filmes os nomes, pelos nomes, pelos diretores, produtores, né? Por aí vai. É bem interessante. Por hoje é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, sugerir novos conteúdos para os próximos vídeos, fiquem à vontade, é só deixar um comentário aqui embaixo. Obrigado.